Estamos nesse acampamento que traz como título, tema principal, fé católica. Porque realmente nós, como católicos que nós somos, nós precisamos dar razão à nossa fé. São Pedro, ele fala isso de uma forma muito clara. Nós precisamos dar razão à nossa fé, senão os lobos revestidos de ovelhas vêm com uma lábia, com uma palavra muito bonita e nos leva. É isso que tem acontecido com muitos católicos, que por não ter aprofundado a sua fé, hoje eles abandonaram a igreja, porque estavam na igreja, mas não estavam. Não entendiam as coisas, não entendiam sobre o que significa o sacrifício da Santa Missa, não entendiam o porquê da intercessão dos santos que a igreja coloca, não entenderam sobre o sacramento da confissão, e simplesmente porque alguém veio no momento vulnerável que essa pessoa estava, falou algumas coisas, ela abandonou, foi embora. Esse acampamento tem por finalidade nos levar a essa fé sólida, que ninguém pode tirar de cada um de nós, que vem lá de Jesus Cristo, passando pelos apóstolos, até os tempos de hoje. Foi-me pedido para falar sobre os novíssimos, embora ali no tema esteja escrito inferno, purgatório e céu, mas na verdade dentro do ensinamento católico é sobre os novíssimos. É claro que não vai dar em uma hora para eu falar tudo, porque imagina, cada tema desse que eu falei aqui, inferno, céu, juízo final, purgatório, daria para ser uma palestra por cada pregação. E mesmo assim, em uma pregação não daria para falar tudo no esgoto, porque é muito grande, é muito profundo. Então eu quero que vocês já guardem ou escrevam aí, porque eu vou falar de um modo geral, mas para vocês aprofundarem melhor, seria bom que depois vocês lessem na Sagrada Escritura, é óbvio, no Catecismo da Igreja, os parágrafos 1020 até 1060, 1020 até 1060. Um livro de teologia bom e teologia espiritual, que seria bom também para vocês terem, é O Homem e a Eternidade, a vida e a profundidade da alma, do Garrigou Lagrange. Vocês adquirem esse livro na internet, vocês conseguem. E trazendo assim um padre da igreja, Santo Afonso Maria de Ligório, Máximas Eternas, que vocês também digitam lá na internet, vocês vão encontrar, que antigamente o título desse livro era Verdades Eternas, Preparação para a Morte. Mas mudaram o título, talvez porque as pessoas vendo isso, né, Verdades Eternas, Preparação para a Morte, dizem, eu não quero saber disso, aí devem ter mudado e colocado Máximas Eternas, porque assim alivia mais. Mas vamos lá. O que seria esses novíssimos que a igreja coloca para que nós católicos possamos meditar e aprofundar a nossa fé? Os novíssimos está relacionado a tudo aquilo que irá acontecer conosco. Tudo o
que vai acontecer conosco? Não nesta vida, depois. Aquela máxima que as pessoas costumam falar, que diz assim: aqui se faz, aqui se paga. Vocês já ouviram isso? Claro, vocês responderam. Mentira, gente. Isso é mentira. Esse negócio de que aqui se faz, aqui se paga, isso é coisa de paganismo. Isso é coisa de pessoas que não acreditam na eternidade, que não acreditam no céu, que não acreditam em Deus. Então elas vivem dizendo: aqui se faz, aqui se paga. Não, aqui não se faz, aqui se paga. O pagamento virá depois, não agora. E quando nós meditamos sobre essas questões, uma das primeiras coisas que nós precisamos guardar é o seguinte. Hoje eu estava meditando e eu escrevi assim: eu não me preocupo com o que as pessoas dizem de mim, mas no que Deus dirá de mim. Estão entendendo? Eu estou um pouco me lixando se tem gente aí na internet falando mal, dizendo que eu sou isso, dizendo que eu sou aquilo, ou que eu fiz isso, ou que eu fiz aquilo. Vocês veem que eu nem fico discutindo, não me preocupo. Porque essas pessoas não são os meus juízes. O meu juiz é Deus. Eu tenho que me preocupar é com o que Deus poderá estar pensando de mim. Não as pessoas, meros mortais que nós somos. O que é que vai acrescentar eu falar da senhora que está aqui da minha frente e dizer que a senhora fez isso ou fez aquilo ou que deixou de fazer? O que é que isso vai acrescentar? Nada. É só um pecado que eu estou cometendo. Pecado de julgamento, de falar mal do outro, de difamar o outro porque eu não posso difamar. E eu não me preocupo porque o que importa é a minha consciência. A minha consciência diante de Deus. Não é a minha consciência diante dos homens, é diante de Deus. O que Deus vê da minha pessoa, o que Deus pensa de mim, o que eu fiz, ou o que eu deixei de fazer que era para fazer, e Deus viu. É isso que eu me preocupo. Agora vocês podem sentar o pau. Estou quieto, fico na minha, tranquilo. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque na carta de São Paulo aos Coríntios, segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Lá diz o seguinte: que todos nós iremos diante do tribunal de Deus para prestar conta dos nossos atos, praticado neste corpo. Bate assim a mão aqui, ó, neste corpo. Todos nós, eu, você, aquela criança que está ali no braço dos pais, está ali se abanando, aquela outra criança lá, estou falando de criança porque elas também irão. Todos, ele está dizendo, independente de cor, raça, se é padre, se é freira, se é fiel ou não, se é papa, se é advogado, se é juiz, não, se é um lavrador, se é uma dona de casa, se é aquele que limpa a rua, todos nós iremos diante de Deus para prestar contas dos nossos atos. Aí, no livro do Eclesiástico, capítulo 7, versículo 40, ele diz assim: uma vez que todos nós iremos prestar contas diante de Deus dos nossos atos,
O autor do Eclesiástico vai dizer assim: tudo o que fizerdes, pense no seu fim, e não pecarás. Tudo que eu vou fazer, lembrando que um dia eu irei diante de Deus para prestar conta dos meus atos, tudo que eu fizer, eu tenho que pensar antes: o que acontecerá comigo se eu fizer isso aqui agora? Se Deus me chamar. Se Deus me chamar agora. Há mais ou menos uma hora atrás, eu estava conversando com meu irmão, e meu irmão disse assim para mim: José, você se lembra daquela pessoa lá? Eu disse assim: não estou lembrando. Ele falou o nome. Eu disse: sim. Pois é. Estava no supermercado fazendo compras, e de repente caiu. Quando foram ver, estava morto. Foi prestar contas. Quem foi ele, o que viveu, o que fez, já foi. Ninguém consegue trazer de volta, já foi. Então, dentro desses novíssimos, a primeira coisa que nós precisamos entender é que nós iremos morrer. Isso é doutrina católica. Nós iremos morrer. O que é a morte? A morte é a saída da nossa alma do corpo. Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Não vou ficar aqui também falando um monte de versículo na cabeça de vocês, não, que também não é, senão ninguém aguenta. Mas Gênesis, capítulo 2, versículo 7 diz assim: que Deus modelou o homem do barro. E após ele ter modelado o homem do barro, aquele homem que estava ali era um boneco de barro. E aí Deus fez assim. Aí o boneco de barro criou vida. Era um boneco de barro. Quando Deus sopra, Ele cria vida. E ali diz assim, que Ele tornou um ser vivente. Criou vida. Mas Ele criou vida por causa de quê? Por causa do sopro. A alma. Deus colocou alma nele. O que é o ser humano? O ser humano é um composto. É um composto de corpo e... Aí o pessoal diz assim, e espírito? E o espírito? É corpo, alma e espírito. Não, é corpo e alma. Fala-se espírito porque a alma é espiritual. Você já viu a alma por aí? A alma é espiritual. O corpo é material, é físico. Então, é um ser humano que tem uma parte espiritual, que é a alma, e uma parte material, que é o corpo. Esse corpo, esse ser humano, constituído de corpo e de alma, passa um tempo aqui neste mundo. Passará um tempo aqui neste mundo. Para uns, pode ser no ventre de uma mulher. Você não viu as mulheres que
perdem a criança? Era um ser humano que estava ali, desde o momento da fecundação. E de repente Deus leva, pronto. A alma foi. O corpo ficou. Isso é a morte. Às vezes o pessoal fica, ai meu Deus, é morte. Morte é isso. Eu estou aqui conversando com vocês, eu posso dar um pulo aqui, posso ir para a direita, eu posso fazer uma cara feia para a menina ali, uma cara feia para você, posso sorrir, porque a alma, ela me faz isso, é a alma. Um dia a minha alma vai sair, aí eu vou morrer. E a alma vai para onde? Ela vai ao encontro do justo juiz. É bom que eu fale o justo juiz, porque nós vivemos um tempo de tantos juízes injustos. É ou não é verdade? Tantos injustos. Tantos. Julga a partir da sua própria visão, não segundo a lei. Nós não podemos temer os juízes deste mundo. Nós devemos temer, sim, o justo juiz. Lá tudo é certinho, não tem nada errado, não. Não tem nada errado lá. Tudo certinho. Jesus foi julgado de forma injusta. Ele foi preso? Foi ou não foi? De forma injusta. Ele foi morto? De forma injusta. Uma pessoa pode chegar e inventar um monte de história minha aqui, e um oficial chegar lá em casa, pegar os computadores, notebook, sei lá, o celular, e me levar. E sem fazer nada, e julgando, pá, prende e depois me coloca lá, sabe lá onde, para ficar lá até morrer, de forma injusta. Foi isso que aconteceu com Jesus. Esse tipo de julgamento eu não temo, não quero passar, mas não temo, porque ninguém pode tirar a minha salvação. Isso aqui não tira a minha salvação. Eu tenho medo do juiz de lá. Então, toda vez que você ouvir falar que alguém morreu, é isso. A alma saiu do corpo e foi ao encontro de Deus para o julgamento. Quem mentiu vai ser julgado como mentiroso. Quem foi adúltero vai ser julgado como adúltero. Ladrão como ladrão. Corrupto como corrupto. Ateu como ateu. Católico como católico. Que católico você é? Que católico você é? Essa nossa saída do corpo, aonde nós vamos nos encontrar com o justo juiz, chama-se juízo particular. Depois tem o universal, mas esse é o particular. Carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Lá diz assim, que logo após a nossa morte, nós somos julgados diante de Deus. Morreu é julgado. Tanto que, quando aquele corpo que está lá no velório, que depois vocês chamam o nosso padre para lá jogar água benta e rezar, aquela pessoa que nem ia na igreja, sabe, nem vivia a vida toda
Ou aquela pessoa que viveu uma vida correta. Aí o padre chega lá, reza e tudo, faz aquelas orações. Saibam que aquela alma já foi julgada. O pessoal pensa que vai resolver jogar água benta ali. Não. Aquilo ali é uma cerimônia que é feita para o bom católico. Aquela pessoa que viveu uma vida correta, uma vida santa aqui, foi caminhando, e aí ela morreu, aí leva na igreja, o sacerdote vai lá, faz aquelas orações dizendo que os anjos te levem e vai ao encontro de Deus, aquela pessoa que foi santa, se ela estiver no purgatório, aí ali se reza por ela, mas ali não é para o bandido que não quer saber de Deus, não. Mas a igreja é mãe, a gente reza. Mas se vai dar fruto, só Deus é que sabe. Porque quando estava vivo não quis saber de Deus, agora que está morto, chega lá para ficar jogando água benta. Vamos pensar? Fulano, vai para aí. Não quero saber, não. Fulano, você precisa fazer a primeira. Não, eu não quero saber de primeira comunhão. Meu fulano, você precisa ser batizado. Eu não quero saber de batismo, não. Fulano, você precisa ir para a igreja. Ah, eu não quero saber de igreja, não. Aí quando morre, aí chama lá o padre para jogar água benta. Ah, não quis vivo, agora é morto. Quando eu vou, não se esqueçam disso, quando eu vou, a minha sentença já vai comigo, porque depende como eu morro. Não fiquem pensando que vai chegar lá e vai ficar Nossa Senhora de um lado, não sei quem do outro, e diz, meu filho, dá mais uma chance para ele. Isso aí é história. Isso é a história daquele filme lá, como é? O Auto da Compadecida, que é uma crítica à igreja, aquele filme lá, viu? Tem muita gente que gosta, mas é uma crítica à igreja. Dizer que chegando na hora, o cara fez um monte de coisa errada, e Nossa Senhora fez, meu filho, minha mãe, meu filho, tá bom, ele voltou. Ah, se fosse assim, seria ótimo. Seria ótimo. Por isso que nos últimos momentos da nossa vida, é ali que vai decidir para onde nós iremos. Os últimos momentos. Pode ser que uma pessoa tenha levado uma vida errada o tempo todo, e no último momento, antes de morrer, ele se arrependa, se salva. E uma pessoa que andou a vida dela toda correta, chega no último momento, ela diz, não acredito em Deus, Jesus não morreu por mim, coisa nenhuma e tal, e ela morre, condenada. Tudo vai ser decidido no momento. Como nós não sabemos a hora e nem o dia que Deus vai nos chamar, vamos ser santos agora? Fala para a pessoa do seu lado isso é ótimo. Vamos ser santos agora, vamos parar de brincadeira. Olha os músicos que estão aqui, viu? Os músicos, vamos ser santos hoje, viu? Vamos ser santos hoje. Ainda mais vocês que têm o privilégio. Quantas pessoas passam aqui pregando? Meu Deus, e vocês estão tudo aqui. Vocês só se perderão se vocês quiserem. Porque os outros aqui têm que pegar ônibus, tem que pegar avião, tem que ser aquela coisa. E vocês todo dia estão aqui, ó, todo dia tocando, cantando, e o pessoal pregando aqui e falando, e vocês depois irem para a ira eterna, só se vocês quiserem. É nesse juízo particular que aí nós veremos para onde nós iremos, a nossa alma.
se vai para o céu, se vai para o inferno, ou se vai para o purgatório. É aí que vai ser decidido. Mas tudo está decidido é agora. Tem gente por aí que está pensando, meus caríssimas irmãs e meus irmãos que estão aqui, que depois que morre, lá a pessoa poderá se arrepender. Não existe arrependimento pós-morte. Arrependimento é antes da morte. Vocês sabiam disso? Aí aquela de lá está dizendo que não. Agora você já sabe. Tem muita gente achando que depois que morrer, aí quando chegar lá diante do julgamento do juízo particular, aí ela vai dizer, me perdoa, Senhor. Não, depois da morte não tem mais isso. Não existe mais. A alma, ela entra no conhecimento perfeito de tudo. E lá ela vai perceber que ela pisou e não soube aproveitar a vida. Santo Afonso Maria de Ligório, nesse livro que eu acabei de dizer, Máximas Eternas, ele conta que São Gregório Magno conta a história de um homem que não queria saber de Deus. Era um homem assim de posse, Deus para ele não era nada, e ele entrou no processo agora de morrer. Ele estava ali, aí o demônio veio. Você já viu aquelas pessoas que na hora que está morrendo, parece que ficam se batendo, né? Dizem, eu nunca vi, dizem, se é verdade também não sei, que o demônio vem pedir a alma dela, naquele momento. O demônio fica jogando na cabeça dela os pecados que ela cometeu no passado, para ela ficar aterrorizada e depois dizer, não tem jeito para mim. E aí diz que esse homem começou a ficar, e se batendo, e os demônios em cima dele, falando na cabeça dele e tal. E o homem se batia, meu Deus, não sei, minha vida não tem. Aí disse que o filho dele era monge. Ele disse, meu filho, e morreu assim. Desta forma, sem paz. Não estou dizendo que ele foi condenado. Eu estou falando para você que é vivo, para ver se você e eu morremos na paz do Senhor Jesus. Meu irmão que trabalha no hospital, ele diz que muitas vezes quando vai na UTI, ele consegue observar, ele diz assim, que uma pessoa que não tinha uma vida em Deus, quando ela está morrendo, ela fica se batendo, aquele negócio, aquele desassossego. E aquelas pessoas que são católicas, de verdade, elas morrem serenamente. Uma sem paz, a outra com paz. Então a pessoa vai diante do justo juiz. No livro do Apocalipse, no capítulo 20, lá vai dizer assim, que todos os mortos irão diante da face de Deus, e o livro da vida vai ser aberto. Eu disse para vocês que quando a alma vai, a alma, né, que é espírito, ela tem o conhecimento de tudo. E ali ela vai dizer assim, perdi meu tempo. O tempo que Deus me deu, eu perdi. Quantos anos você tem? Fala forte aí. Sem medo. Ninguém vai ouvir também não. Eu tenho 59 anos, não estou preocupado com o que você está pensando de mim. E aí, tenho 59 anos de vida. 59 anos de vida pode ser
59 anos perdido ou 50 anos de vida válido? Você tem perdido tempo? Se Deus te chamar hoje, você está pronto para a sentença? Qual será a tua sentença, Padre José Augusto? A sentença de ficar difamando os outros nas internets da vida? Que hoje as pessoas, meu Deus, está tudo empoderado as pessoas, né? O Evangelho diz assim: se você tem algum problema com alguém, você chama a pessoa e conversa com ela. Vai lá. Não, hoje é assim, você joga tudo, né? Você fala mal de duas pessoas, Deus e todo mundo. A língua, ó, dá até para fazer um tapete para entrar no avião. Iremos prestar contas. Lá no catecismo, vai dizer então, que os condenados irão para um lugar que se chama inferno. Essa palavra aqui é engraçado que hoje em dia as pessoas não gostam que se fale de inferno, não, só quer falar do céu. As pessoas querem ganhar o céu sem luta. Todo mundo quer ir para o céu, mas não larga o pecado, não larga a vida errada, mas todo mundo quer ir para lá. Aí, as pregações bonitas que fazem, todos nós iremos para o céu, todo mundo gosta. Mas aquela pregação que diz assim: toma cuidado e vergonha na cara, porque você não sabe poder. Não, já está me julgando. Não estou julgando ninguém. Eu só estou dizendo que o catecismo vai falar, e o Evangelho também vai dizer, que os maus, os que morrem em pecado mortal. Olha, gente, Deus nos deu de presente duas coisas importantes: os mandamentos da lei de Deus e os sacramentos. O sacramento para a nossa santificação, e os 10 mandamentos para dizer: faça isso e não faça isso, faça aquilo e não faça aquilo, e faça aquilo. Os mandamentos é só para isso. A única coisa que poderá nos levar à condenação eterna, ao inferno, se chama pecado mortal. Só isso nos leva para o inferno, pecado mortal. Adultério, faltar à missa no domingo, por preguiça, difamar o outro, falso testemunho, falta de respeito para com os pais, e falta de respeito dos pais para com os filhos, porque tem os deveres dos pais e tem os deveres dos filhos, viu? Ai do pai que gasta o dinheiro todo em cachaça e não compra nada para casa, para a família, não tem dinheiro para nada, mas para cachaça tem. Ah, você está pecando gravemente, meu filhinho. Isso não leva para o céu, não. E os sacramentos, que são necessários para a nossa santificação. Você está em dia com os sacramentos? Você está em dia com os mandamentos? Um mandamento não praticado é o suficiente para viver para sempre com Satanás. Um só. Não praticado. Tem que praticar os 10. Amanhã vocês perguntam para o Padre Paulo, para o Padre José Eduardo. Amanhã à noite não tem as perguntas? Pergunte para eles. Vai lá, faz essas perguntas. Se realmente um mandamento, se um pecado mortal não é suficiente para a pessoa ir para o inferno. Um só. O inferno
lugar de sofrimento. Jesus vai dizer, vocês vão ver no catecismo da igreja, não vou ficar falando aqui citação da Bíblia não, só vou dizer. Jesus diz assim, que lá haverá choro e ranger de dentes. No livro do Apocalipse vai dizer, lá no capítulo 20, tá? Já estou falando do versículo, capítulo. Lá vai dizer o seguinte, que um mar de fogo, uma lama de fogo. Para aqueles que passaram a vida sem penitência, sem vida com Deus, irá para lá. Hoje estão dizendo por aí nos púlpitos das igrejas, estão dizendo assim, não, essa história de inferno, não é bem assim não, todo mundo já foi lavado no sangue do Cordeiro, Jesus já salvou todo mundo, ninguém vai mais para o inferno não, Jesus lavou o sangue dele, derramou pela tua vida, mas você não cria vergonha na cara e quer ir para o céu. Vive no pecado. Se fosse assim, ai meu Deus, vocês iam ver quem era o Pai Zé Augusto. Vocês iam ver. Se realmente só o sangue do Cordeiro nos lavou. E aí a misericórdia. Né? Tudo é misericórdia agora. Deus é misericórdia. Mas ninguém quer mudar de vida, mas tudo é misericórdia. Misericórdia sem mudança de vida não tem validade. A misericórdia divina tem que ter uma resposta nossa de conversão. Se não há resposta de conversão, a misericórdia divina não tem valor. Vocês entenderam? Porque é fácil falar da misericórdia divina. Sem mudança de vida. Verdade dura, não é? Temos que andar tudo, ó. Ali, ó. Então Jesus fala que haverá choro e ranger de dente, um mar de fogo. Ah, mas a alma vai queimar no fogo. Que fogo é esse que tem lá? Eu não sei, não quero saber e nem quero ir para lá. Porque tudo quer questionar, quer saber tudo direitinho, né? E tal. Então tá. Aquela história do marinheiro. Um capelão da marinha, estava pregando sobre os novíssimos, sobre isso aqui que eu estou falando agora para vocês. E quando acabou todo o retiro que ele havia pregado para os marinheiros, um dos marinheiros levantou e foi em busca do capelão e disse assim, mas me diga uma coisa, lá, vai ser frito ou assado? Olha só, é frito ou assado lá? Aí o capitão olhou, que era o marinheiro, o capelão, que era capitão também, olhou para ele e disse assim, havereis de ver, capitão, havereis de ver. E não falou mais nada. No dia seguinte, o padre, que era o capitão também, olhando, via que aquele cara sempre estava fugindo dele. Passado um tempo, mudaram de lugar, e 10 anos depois se encontram de novo. Aí vem o cara e diz assim, padre, você se lembra de mim? Aí o padre disse, não, não estou lembrando não. Daquela história do capitão. Ah, sim. Ele disse, pois é, padre, quando o senhor falou aquilo para mim, eu fiquei com a coisa na minha cabeça dizendo assim, e se ele estiver certo? 10 anos na cabeça desse homem, e se ele estiver certo? Até que um momento ele foi tocado pela graça, e ele disse assim, vou mudar de vida, se batizou, e se tornou um bom católico. Ele estava voltando para dizer para o padre, agora padre, eu sou um bom católico.
E aí? Vai fritar ou vai assar? A menina diz que vai assar. A criancinha lá. Falando, né? A criança fala, né? Eu que não quero saber como. Quem vai para o inferno? Quem cai em pecado mortal. Entenderam? Mas a igreja fala de purgatório. Que aí os protestantes, né, que são os sabedores, os grandes e tal, eles vivem dizendo que não tem purgatório. Ai, rapaz. Nossa vida ser decidida apenas pelo céu e pelo inferno. Mas claro, quem vai para o purgatório está salvo. Então é só inferno e céu mesmo. Mas quem é que vai para o purgatório? Depois vocês vejam no catecismo. Eu não vou ficar aqui dizendo o parágrafo para você pesquisar, porque católico tem preguiça, então é para pesquisar. Só vou falando de um modo geral para você pesquisar. Porque quando a gente pesquisa, a gente raciocina, a gente vai ali, fica ali na curiosidade. Então vai lá naqueles parágrafos que eu falei no início. Então lá, o catecismo da igreja vai contar do livro dos Macabeus, segundo livro dos Macabeus, que houve lá, capítulo 12, a partir do versículo 31, por aí, mais ou menos, houve uma guerra, e aí Judas estava lá lutando, né, os Iscariotes, é outro Judas, e venceram a guerra. No outro dia eles foram pegar os restos dos corpos para enterrar dos soldados deles que tinham lutado valentemente. E aí quando eles tiraram os mantos deles, encontraram lá uns ídolos. Aí eles ficaram preocupados. Isso é idolatria, morreram desse jeito e tal, mas eles lutaram por nós. Aí ele disse, aí Judas falou bem assim, vamos fazer o seguinte, vamos recolher um tanto de dinheiro aqui, e vamos levar lá para o templo de Jerusalém, para oferecer pelas almas deles, que pode ser que uma vez que eles tenham ressuscitado, eles poderão estar precisando desses sacrifícios para entrar na glória de Deus. A igreja pegou isso aqui, por revelação divina, e disse o quê? Que aquelas pessoas que morrem santamente, não em estado de pecado mortal, mas com pecado venial. Esses pecadinhos que quando vocês vão confessar lá, você diz assim, padre, é o pecadinho do dia a dia, aquelas coisinhas do dia a dia, são coisinhas, aquelas coisinhas mesmo, porque já são pessoas que não estão caindo mais em pecado mortal, mas está caindo nesses pecados, são defeitos do dia a dia. De repente um julgamentozinho que faz daquela pessoa, uma mentirinha pequena, sabe aquela mentirinha pequena? É o suficiente para ele ir para o purgatório se morrer. Não vai direto para o céu, não, vai para o purgatório. Os pecados veniais. A pessoa morre, a alma vai, e aí, como não pode entrar no céu direto? Porque ninguém entra no céu com nenhuma mancha. Existem as manchas grandes. Esse não entra, vai para o inferno. Mas aquelas manchinhas pequenas, vocês estão vendo aqui, olha, aqui é a sobrepeliz que eu estou, né? Vocês estão vendo um pontinho bem pequenininho aqui, ó? Está dando para ver? Vocês estão vendo? Mas tem um pontinho aqui, tão pequeno, quase não vê. Diante de tudo que está branco, tem uma pontinha, um negócio bem. Por causa disso aqui, não entra no céu direto. Tem que limpar.
O purgatório é lugar de purificação. Linguagem mais simples: limpar a impureza pequena. O purgatório é para os santos. Santa Teresa d'Ávila dizia: quem é o santo, tão santo, que não mereça um purgatório antes? Tomemos muito cuidado com essa história. A pessoa morreu, já está dizendo que está no céu. Cuidado, não. Vamos rezar. Morreu, vamos rezar. Reza. Missa, oferecimento de sacrifícios, uma via sacra por aquela alma. Nós estamos no ano santo que já está acabando. Espero que vocês tenham aproveitado, ido nas igrejas jubilares e rezado lá para a purificação daquelas almas que estão no purgatório, que foi assim só com um pontinhozinho só. Sabe, você vai na missa, e em vez de estar ali na missa prestando atenção, fica conversando, matraqueando, tal, morre. Foi um pecadinho venial. Vai passar lá, porque não participou bem da missa. Aqueles que só chegam no ato penitencial. Tem gente por aí que acha que já nem sabe mais que a missa começa com em nome do Pai. Ela já chega no ato penitencial, sempre no ato penitencial. E tem outras que nem sabe que o final da missa é ide em paz. Dá o sinal da cruz, ide em paz. Tem gente que antes já comunga e vai embora. Fazer o quê? Não sei. Essas coisinhas aqui podem levar a pessoa para o purgatório. Revisão de vida. Os novíssimos nos levam a uma revisão de vida. O que eu estou fazendo da minha vida? Quanto tempo a pessoa vai passar no purgatório? Não sei, é Deus que determina, mas ela está salva. Está salva. Então, quando você reza no dia 2 de novembro, quando você vai para a missa e coloca as intenções do falecido, é porque deduz que aquela alma está no purgatório, é por isso que está rezando. Porque se ela estivesse no céu, não precisa rezar mais. E aí as pessoas entram numa grande contradição, porque elas dizem assim, que a pessoa está no céu. Mas se está no céu, por que você colocou na missa para rezar? Ou está no céu ou está no purgatório. E aquela oração não serve para quem está no inferno. Mas como nós não sabemos, nós rezamos por todos. Então não venha me dizer assim, padre, está no céu, mas o senhor pode colocar pela missa de 7º dia? Meu filho, se está no céu, não precisa de 7º dia, não. Já está no céu. Então, se você está pedindo para rezar pela alma daquela pessoa, porque você deduz que ela está no purgatório. Compreenderam? E quem é que vai para o céu? O catecismo da igreja vai dizer que aqueles que passaram pela purificação do purgatório, aí eles entrarão no céu. E aí contemplarão a face de Deus. Primeira carta de São João, no capítulo 3, João diz: aí nós o veremos como ele é. O céu. É para lá que nós precisamos ir. É para o céu de verdade. Não o céu mentiroso que diz que foi para o céu, mas a pessoa levou uma vida errada. São Paulo, na carta aos Coríntios, ele vai dizer que um dia ele foi arrebatado. E ele foi para os céus. E lá ele ouviu coisas que nenhum linguajar humano consegue descrever. O que é o céu? O lugar da felicidade plena. Capítulo 21 do livro do Apocalipse.
Lá não haverá mais choro. Só isso aqui já basta. Lá não haverá sofrimento, porque no céu não tem sofrimento. Lá não vai ter Covid e nem câncer. Lá é só alegria plena. Santo Afonso Maria de Ligório, ele dizia assim: você quer saber o que é o inferno? Para eu explicar o céu para você também, com linguagens humanas, porque não se dá para explicar com linguagem humana. Mas ele diz assim, quer saber o que, nesse livro, Máximas Eternas, você quer saber o que é o inferno? E o tempo do inferno, ele diz assim, conte todas as folhas de todas as árvores existentes no mundo. Você consegue contar? Aí ele diz, no dia que você conseguir contar, você vai sair de lá. Consegue contar? Então nunca vai sair de lá. Conte todos os grãos de areia existentes nas praias de todo o mundo. Consegue? Você consegue contar os pingos da chuva? No dia que você conseguir contar, a alma sairá de lá. Agora imagine, esse tempo infinito que nunca vai se acabar, nunca vai se acabar, sofrimento eterno, nunca vai acabar o sofrimento. Agora eu vou explicar o céu é o contrário. Conte todas as folhas de todas as árvores existentes no mundo, você consegue contar? Então, no dia que se você fosse contar e você estivesse no céu, no dia que você contasse, você iria sair de lá. Você consegue contar? Então você nunca vai sair do céu. E lá é felicidade plena. A felicidade plena do céu é isso aqui, olha. Imagine um momento de felicidade que você teve. Multiplique isso por trilhões e trilhões e trilhões e trilhões e quadrilhões e tudo de milhões que possa existir nesse mundo, sem parar. Não é o sem parar da Dutra, não. É o sem parar. E você e eu, por causa do sangue de Jesus que derramou na cruz, que está ali, a cruz está ali atrás, nós temos tudo para ir para lá. Você e eu só não iremos se nós não quisermos. E para entrar lá, vida santa. Vocês são casados? Nunca adultere, meu filho. Seja fiel à sua esposa até a morte. E a senhora, seja fiel ao seu marido até a morte. Cumpra. E sendo fiel, ganharás o céu. Mas se não fordes, ganharás o inferno. Seja fiel até a morte. Na tua vida, meu filho, não pode existir outra mulher, só essa, enquanto ela estiver viva. Na tua vida, só pode existir esse homem. Nunca outro, só se ele morrer. Aí ganharás o céu. Aí vocês vão ver. É claro, a doutrina da igreja vai nos dizer, já estou acabando, viu? Já deu ok. A doutrina da igreja, ela vai nos ensinar isso, claramente, que lá, é claro que lá você não vai ser mais esposo dela e nem ela vai ser mais seu esposo. Nós seremos todos irmãos, não é isso? Mas vamos supor, olha, não é coisa, é exemplo que eu estou dando, para depois não dizer que eu estou falando heresia. Vamos supor que lá vocês se encontrem
no céu. Aí você vai lá e diz assim: meu esposo, olha, ela é minha esposa. Aí eles são os filhos, e os filhos também. Olha que coisa maravilhosa. Você encontrar o pai, mãe, filho, neto, bisneto, tudo lá diante da face de Deus. Mas não vai ser triste você olhar para o lado e dizer assim: cadê o meu esposo? Não está aqui. Cadê a minha esposa? Não está aqui. E os meus filhos aonde estão? Se não estiver lá, vai estar aonde? Bonito, difícil encontrar uma família assim, viu? Difícil. Pai, mãe, os filhos. Não sei se da outra vez até, eu acho que eu falei de vocês, não foi? Acho que teve uma pregação aqui que um dia eu falei, não sei se foram vocês. Foi? Não. Que bonito, né? Fica aí em pé mais uma vez. Não é para eu não mandei bater palmas. Quem mandou bater palmas? Eu estou dizendo, olha só, difícil encontrar. Milagre, viu? Milagre. Isso é um milagre na família de vocês dois. Ter esses três aí, não tem mais nenhum não, né? Isso, os três já estão lá, né? Milagre. Porque hoje não é assim. É a mulher com os filhos, é os filhos com... É a mãe com os filhos com a mãe. E o pai? Ou se não, o pai com os filhos com o pai e a mãe? Ou se não, pai e mãe e os filhos? E vocês estão vivendo um milagre da família toda. Agora vocês podem bater palmas. O quê? 27 anos de casado hoje, tá vendo? Mais uma salva de palmas. Podem sentar. E vou dizer para vocês uma coisa. Rezem. Rezem e rezem pela perseverança e pela fidelidade. Porque enquanto nós estamos vivos, nós não temos garantia nenhuma de perseverança. Reze e reze, para que um dia todos nós possamos estar lá. O céu, meus irmãos, é maravilhoso. E como é linda a doutrina da igreja, né? Como é lindo saber que um dia nós estamos passando aqui de passagem, mas um dia todos nós nos encontraremos na eternidade, numa felicidade que nunca se acaba. Vem, Senhor Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E a sua mãe Maria Santíssima. Fique em pé e reze agora, que a Rogerinha já vai cantar aquela oração que eu costumo rezar todos os dias. Eu rezo e vocês repetem. Ó Virgem Santíssima. Ó Virgem Santíssima. Onde é que ela está? Onde está a imagem, Nossa Senhora? Sim. Olhando ali para ela. Ó Virgem Santíssima. Ó Virgem Santíssima. Não permitais. Não permitais. Que eu viva e nem morra. Que eu viva e nem morra. Em pecado mortal. Em pecado mortal. Em pecado mortal. Em pecado mortal. Eu não hei de morrer. Eu não hei de morrer. E nem viver em pecado mortal. E nem viver em pecado mortal. Porque a Virgem Santíssima. Porque a Virgem Santíssima. Há de me valer. Há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Valei-me, Virgem Santíssima. Ou santos ou não.